Fala galera, estamos aqui para mais um Esquerda Cast, no canal Lateral Esquerda. Nosso programa sobre futebol e política com viés de esquerda, né? Bom a gente frisar isso porque volta e meia aparece algum desavisado aqui nos comentários dizendo, tipo, tô achando que esses caras são de esquerda e tal. E é exatamente disso que se trata. E a gente está hoje aqui com muita alegria, muita honra, recebendo Rodrigo Bittencourt, presidente do Movimento Trabalhista pela Educação no Rio de Janeiro, movimento do PDT, professor do Estado, foi um dos que escreveu o programa da Marta Rocha, da delegada Marta Rocha para a Prefeitura do Rio em 2020, foi um dos que escreveu, né, na parte de educação. Participou do movimento pela nomeação dos professores. Eu fui, inclusive, testemunha, né, do trabalho incansável que o Rodrigo teve ali para que os professores do Estado fossem nomeados. Foi uma batalha até bastante árdua, né, demorou muito tempo ali, e o Rodrigo lutou bastante e ajudou muito a gente a conseguir, os professores, né, a conseguir essa nomeação. Então, agradecemos e já emendo a pergunta para você, Rodrigo. Você é do PDT, RJ, né? O PDT é um partido muito vinculado à questão da educação, desde historicamente com Darcy Ribeiro e com Brizola, até hoje em dia, agora com essa questão, né, do Ceará, né, ali o grupo político do Ciro Gomes, tem essa questão do Ceará, de Sobral, aquele número impressionante de 82 das melhores escolas públicas do país, vindas do Estado, é um número realmente impressionante. Então tem essa vinculação de ser referência na educação. E para o Rio de Janeiro, tem jeito ainda na educação? O que você acha aí sobre isso? Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a oportunidade de conversar com um colegiado tão importante, né, e a página Lateral Esquerda. Então, saúdo a todos e saúdo também aos nossos espectadores. Bem, em relação à pergunta que o nobre colega Henrique colocou, realmente tem jeito, tanto que nos idos da década de 80 e também na década de 90, nosso saudoso Leonel Brizola, à época governador do estado do Rio de Janeiro, e um dos nomes mais importantes da política brasileira, um consórcio com o grande intelectual Darcy Ribeiro, fez o projeto dos CIEPs, né, que é um projeto aí que marcou a história do Estado do Rio de Janeiro, sem sombra de dúvida, foi o principal projeto de educação pública da história do Brasil, que, aliás, virou modelo, inclusive, para outros projetos educacionais em outros locais do Brasil, como os CELS em São Paulo, por exemplo. A própria Escola da Ponte de Portugal também se arvora um pouco em relação a... bebe da fonte, digamos assim, em relação ao projeto do professor Darcy Ribeiro. E o Rio de Janeiro, nos governos Brizola, nunca teve um investimento tão alto do ponto de vista proporcional, né? A parte de educação e cultura, que na década de 80, por exemplo, era secretariado pelo professor Darcy Ribeiro, que acumulava a vice-governadoria do Estado do Rio de Janeiro, houve investimento de quase 40% do orçamento do Estado do Rio de Janeiro. Hoje em dia, para que haja cumprimento mínimo constitucional, por exemplo, já é um sacrifício danado. Muitas vezes, mesmo com recomendação de rejeição de contas em razão de uma inconstitucionalidade por parte dos tribunais de contas do Brasil afora, sempre o legislativo local acaba dando anuência, ainda mais se estiver bem fechado ali com o poder executivo de momento, e a educação acaba não sendo cumprida nem em relação às suas rubricas mínimas constitucionais, né? Então, na época, o governador Leonel Brizola realmente fez história nesse sentido, e nós do PDT, no estado do Rio de Janeiro, já estamos fazendo discussões nesse sentido, para que o nosso candidato a governador, que tem aí uma grande missão no sentido de poder resgatar esse legado, que vai ser o Rodrigo Neves, ex-prefeito da cidade de Niterói, tem bons índices educacionais, né, que teve uma gestão exitosa ao ponto de fazer sucessor, que é o senhor Axel, já no primeiro turno. E em breve nós teremos, inclusive, uma reunião, nós, que eu digo, no movimento de educação do PDT, no qual presido municipalmente na capital e também participo a nível estadual, para que nós tenhamos um encontro com ele e sua equipe. Mais à frente teremos outros encontros para que possamos discutir a criação do plano de governo, sempre alicerçado nos ideais trabalhistas, e com certeza o CIEP vai ser o norte em relação ao projeto educacional, que o Rodrigo Neves será o nosso grande intérprete no estado do Rio de Janeiro. Bacana, Rodrigo. Poxa, seguindo aí, né, você fez esse panorama legal para caramba sobre o histórico do PDT, o envolvimento do PDT, os mandatos do PDT com a educação. Isso é muito bacana. Agora, pensando assim,
no campo da esquerda, né, e pensando também nas eleições, fazendo um paralelo aqui entre o campo de esquerda fragmentado, a gente vê o protagonismo do Lula, o protagonismo do Ciro Gomes, não é uma coisa parecida um pouco, de repente, com o Romário e Edmundo ali no Vasco, né, aquela disputa muito grande dentro do mesmo time, dentro do mesmo lado? O que você acha desse problema mais ou menos interno aí? Caramba, Marco. Te agradeço em primeiro lugar pela pergunta. É uma pergunta realmente bem complexa, hein? Assim, eu vou expor a minha opinião, né? Eu sou favorável realmente que haja uma união das candidaturas de esquerda. Do ponto de vista de viabilidade eleitoral, sem sombra de dúvida, a candidatura do ex-presidente Lula se torna mais viável, dando em consideração o recall que ele já tem como ex-presidente da República, também levando em consideração as pesquisas eleitorais que o apontam como primeiro lugar, né, em diversas pesquisas. É claro que, assim, eu como membro do PDT, eu vou apoiar até o fim a candidatura do companheiro Ciro Gomes, né? Ele foi ex-ministro, ex-governador, ex-prefeito, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, tem um recall assim, nos poderes legislativo, executivo, e tem o nosso PND, que é o Projeto Nacional de Desenvolvimento, que ele tenta, de certa maneira, fazer uma versão contemporânea, digamos assim, do projeto getulista, né? No sentido de fomentar a industrialização, de fomentar a economia nacional. Então, eu vou tentar resumir, assim, eu sou favoravelmente a essa união, sendo que dificilmente haverá essa união em torno do Ciro Gomes sendo o líder, né? Porque aquela coisa, infelizmente, na história partidária das esquerdas do Brasil, a direção do PT, a burocracia do PT, infelizmente, ela quer sempre ser apoiada, mas ela não quer apoiar. Existe um problema crônico nesse sentido, né? Em 89, né, houve, né, a candidatura do Brizola e a candidatura do Lula também separados, isso também veio à tona em 89, né? Isso é verdade. Naquele momento, a candidatura do Brizola, eu acho que era muito mais viável, até porque o Brizola já tinha sido governador do Rio Grande do Sul, governador do Rio de Janeiro, já tinha sido deputado federal pela Guanabara, deputado pelo estado do Rio Grande do Sul, era cunhado do ex-presidente João Goulart, né, o último presidente depois de 64, já tinha uma experiência partidária antiga, foi signatário da Carta de Lisboa de 79. Então, assim, era um cara que já tinha uma trajetória imensa. O Lula estava começando, né? O Brizola foi para o exílio, aquela coisa toda. Então, naquele momento, aquela conjuntura, o Brizola era um nome mais forte, na minha opinião, mas o Lula, principalmente em São Paulo, né, onde o PT conseguiu ter maior desenvoltura, ao passo que o PDT já tem uma dificuldade de penetração em São Paulo, por uma rejeição em relação a uma rejeição ao trabalhismo, desde a década de 30, quando Getúlio tomou o poder, viu o Palácio do Catete, já tem uma rejeição, tanto que eles têm um feriado estadual lá que eles comemoram, que é a chamada Revolução Constitucionalista de 32, que já foi uma tentativa de derrubar o governo trabalhista de Vargas, e ali mesmo foi gestado, de certa maneira, o integralismo, que foi um movimento proto-fascista, que também tentou atrapalhar, de certa maneira, o governo trabalhista de Vargas. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande de ter capilaridade do trabalhismo no estado de São Paulo. Ali eu brinco dizendo que é o Tucanistão, em São Paulo, e a única esquerda que ainda consegue ter alguma margem ali, algum eleitorado razoável, realmente é o PT, tem razão do sindicalismo, do Lula, né, que teve sua trajetória política ali. Então, esse é o panorama que eu vejo. Né? Assim, o PDT com uma dificuldade de ter mais capilaridade de São Paulo, que é o principal colégio eleitoral, mas é aquela coisa, nós estamos aí no jogo para tentar ganhar, né? Não vamos cumprir tabela meramente, vamos até o fim, vamos ver até onde nós conseguiremos chegar, e espero que nós conseguimos chegar no segundo turno. E principalmente, em primeiro lugar, derrotar o Bolsonaro, derrotar a agenda que ele representa, né? E, em segundo lugar, tentar levar o nosso PND aí para as discussões, tentar dar capilaridade, além do meio acadêmico, né? E conseguir aí ter uma robustez suficiente para que o trabalhismo possa ter, mais uma vez, protagonismo no cenário político nacional. Rodrigo, prazer estar falando contigo. Saudações tricolores, apesar de não ser tricolor, mas saudações tricolores. Eu queria continuar um pouquinho nessa linha que o Marco colocou, das eleições de 22, desse panorama. Você já respondeu um pouco. Queria te perguntar basicamente o seguinte: primeiro, a candidatura do Rodrigo, né, do Rodrigo Neves, né, do seu xará, que você falou. Você acha que ainda dá tempo, né, de fazer esse trabalho de base para que o nome dele ganhe essa amplitude, né, estadual, né?
Uma segunda coisa, e eu já quero deixar claro aqui a minha simpatia pelo Ciro Gomes, em quem eu votei em 22. Eu acho o projeto de nacional de desenvolvimentismo uma estratégia, assim, quase que de segurança nacional, no melhor sentido da palavra, para o país voltar, né, a um trilho, a um caminho. Então, nesse segundo ponto, é inevitável falar do Ciro de novo e te perguntar se será que essa estratégia, né, que é legítima de confrontar dentro da normalidade política o PT, é uma estratégia que pode ser eleitoralmente a melhor possível, né, apesar de ser legítima, como eu disse. E, por último, uma coisa que eu vejo assim, nas discussões com colegas, ideologicamente, do ponto de vista da ciência política, a gente não pode colocar o PDT como um partido de esquerda. Vamos lá. E aí, Rodrigo, perdão, não é nenhuma provocação. Essa última pergunta não é nenhuma provocação, só uma tentativa de ver, né? Maravilha, Walter. Te agradeço pelas perguntas, né? São perguntas bem pertinentes que eu vou discorrer sobre elas. Bem, a primeira foi sobre a candidatura do Rodrigo Neves, né? Bem, o Rodrigo Neves, para quem não sabe, ele é doutorando da Universidade de Coimbra, em Portugal. Ele foi convidado pelo presidente nacional da nossa legenda, o senhor Carlos Lupe, para que ele pudesse aceitar esse desafio. Infelizmente, ele topou. O desafio, inclusive, foi a São Borja, no cemitério onde estão enterrados nossos líderes trabalhistas ali, pediu a bênção, né? A João Goulart, Getúlio Vargas, a Leonel Brizola, a Neuza Goulart Brizola também. E depois disso ele começou a percorrer o estado do Rio de Janeiro, como tem feito, se reunido com movimentos do partido, está ouvindo, em especial, no primeiro momento, as nossas bases. Inclusive nós teremos em breve uma reunião com ele. Ele terá uma no dia 8 com a Juventude Socialista, que é um movimento institucional do PDT de jovens. O de educação seria no dia 13, mas como educação é um tema muito complexo, isso vai ter uma outra data que ainda não foi definida, mas em breve certamente. Então, no dia 13 vai ter uma com outros movimentos e assim ele vai seguindo. Essa vai acontecer na Fundação Leonel Brizola, que fica no centro do Rio de Janeiro, mas ele tem ido a alguns municípios. Foi a Volta Redonda, por exemplo, já foi a Cabo Frio, onde nós temos prefeito lá, que é o José Bonifácio. E vai seguir percorrendo, tanto conversando com as comunidades, né, fluminenses, como também conversando com as nossas bases. Na última pesquisa ele aparece em segundo lugar. Eu creio que ele tem condição de ter essa capilaridade, até mesmo em razão da gestão exitosa que ele teve em Niterói. Como eu comentei no início, ele fez sucessor, foi o Axel, né? Foi eleito em primeiro turno. Olha que o eleitorado de Niterói é bastante crítico, né? Mas ele conseguiu fazer esse sucessor já em primeiro turno, alguém que não tinha, salvo engano, disputado nenhuma eleição na majoritária, disputou logo para prefeito de Niterói, um município grande, um dos mais importantes, ex-capital do estado do Rio de Janeiro, né? Ganhou no primeiro turno, sem contar numa boa vereança. O PDT tem uma numerosa bancada, já tinha uma tradição de uma numerosa bancada em Niterói, né? Conseguiu manter essa numerosidade, sem contar numa boa base de apoio ao governo Axel. Então, acho que nessa batida, ele também é aliado assim, às posições na pesquisa, na qual o Rodrigo aparece, figura em algumas já em segundo lugar. Eu creio que sim, ele tem condição de ganhar mais densidade ainda mais que ele vai ter um bom tempo de televisão, né? Vai ter como base aí também algumas prefeituras importantes que o PDT está sob a sua gestão, né? Sobretudo em Niterói, mas tem também Cabo Frio, em Carmo, que já fica no interior, em Japeri, na Baixada Fluminense, que aliás é uma prefeita nossa lá, mais um vice-prefeito de um município também do interior, não sei se é Três Rios, se não me engano, tem que confirmar, e sem contar vereadores Rio afora e até mesmo algumas tentativas de aliança, né? Houve uma reunião com alguns membros do PSD, que aí, claro, embora seja um partido de direito, mas é aquela questão do pragmatismo, né? De você tentar se aproximar, faz parte do jogo, né? O PSD já tem a prefeitura do Rio com o Eduardo Paes, tem aí uma estratégia, embora ainda muito embrionária, de tentar trazer o Felipe Santa Cruz, ex-presidente da OAB do Rio de Janeiro, que por enquanto quer ser candidato a governador, mas parece que vai acabar declinando, porque não está decolando nas pesquisas. Seria uma ideia de tentar cativá-lo para, não trazer o PDT necessariamente, mas virar uma espécie de moeda nessa negociação com o PSD, que seria interessante. O PSD também está em Campos de Goytacazes com Vladimir Garotinho. Então, já teria aí duas prefeituras, por exemplo, importantes, como
falando desse jogo aí da política fluminense. Bem, a segunda pergunta é em relação à estratégia do Ciro Gomes de fazer críticas ao PT. Bem, é uma situação polêmica. Eu, inclusive, já fiz diversas discussões em fóruns internos do PDT, também fóruns suprapartidários, mas de esquerda, que eu participei. Olha, no nível que ele vinha criticando o PT, eu, sinceramente, discordo. Eu acho que deveria ir, assim, de repente, ele só criticar, por exemplo, algumas questões pontuais do PT, como alguns membros do PDT fazem, como, vou dar um exemplo aqui da Juliana Brizola, que é deputada estadual pelo Rio Grande do Sul. Eu acho que o tom de crítica que ela faz, por exemplo, é até tolerável, no sentido, por exemplo, do Lula ter dito que não ia taxar as grandes fortunas, por exemplo, coisa que está lá no nosso programa, que o Ciro Gomes sempre bateu nessa tecla, né? Ou seja, de falar que vai alienar o capital social da Caixa Econômica, como o Lula falou, por exemplo, no programa do Reinaldo Azevedo, por isso o Ciro Gomes também criticou. Então, essas questões eu até acho pertinente para que ele possa marcar posição no sentido, digamos assim, a grosso modo, de que o Ciro esteja mais à esquerda do que o Lula no campo econômico, pelo menos, digamos assim. Então, até esse ponto eu acho válido, mas realmente, assim, no tom que ele vinha fazendo, eu particularmente acho que ele estava perdendo a mão. Tanto que o nosso presidente Carlos Lupe, segundo a imprensa, né, que gosta de repercutir matérias dos bastidores, chegou a falar sobre um puxão de orelha que deu no Ciro Gomes nesse sentido. Realmente, acho que ele estava batendo mais no Lula, por exemplo, ou então em outros colegas do PT do que no próprio Bolsonaro, coisa que eu, sinceramente, embora seja uma estratégia até válida, no sentido de acenar para um eleitorado de centro-direita, né, mas eu, particularmente, não gosto dessa estratégia, na minha opinião. Muitos membros do PDT, sobretudo os membros mais orgânicos, também discordam dessa posição. Em resposta à terceira pergunta feita pelo companheiro Walter, eu gostaria de dizer o seguinte: o PDT ele se coloca assim como um partido centro-esquerda, um partido reformista, né? Tanto que ele se coloca como herdeiro político do antigo PTB, não é o de agora, né, que é uma vergonha, mas o PTB pré-64, tanto que foi o PTB de Vargas, de Darcy Ribeiro, de João Goulart, de Leonel Brizola, de Nereu Ramos, de Edilaeda Santiago, de Alberto Pasqualini e de tantos outros nomes. Mas, é claro, há problemas de fisiologismo? Há. Em algumas situações, talvez em municípios pequenos, até seja compreensível, na minha opinião, levando em conta um pragmatismo de você, pelo menos, ganhar a eleição, mas, claro, sem abrir mão de alguns princípios. Aí é a minha opinião. Talvez em municípios pequenos fazer uma coisa mais coesa ideológica seja difícil, seja mais difícil. Só que tem havido realmente problemas, inclusive não só em municípios pequenos, de que isso não tem funcionado muito bem, né? E eu gostaria, assim, de aproveitar a oportunidade de publicizar o que eu até já tinha dado repercussão nas redes sociais, mas vou publicizar aqui nesse espaço que é tão valoroso, de que já fiz alguns encaminhamentos pelo Movimento Trabalhista de Educação. Na época, eu estava como vice-presidente, né, passei a presidente há pouco tempo, encaminhamentos contra outros municípios, dirigentes de outros municípios, sobretudo em Seropédica, onde tinha um prefeito chamado Anabal Barbosa, não sei se muitos senhores aí conhecem, que, para meu azar, esse sujeito é filiado ao PDT, né? E, assim, não tem nada de trabalhista. Então, fiz diversos encaminhamentos no sentido de que ele sofresse, no mínimo, alguma advertência. E, sobretudo, que fosse afastado da presidência do diretório do PDT de lá. Em Belfor Roxo, também tem 3 vereadores que fecham com o prefeito de lá. Isso sem contar em outros problemas, mas aqui, pelo menos assim, na nossa região metropolitana, esses casos de Seropédica e de Belfor Roxo, nossa, tem sido uma coisa horrorosa. Só que aquilo, eu não vou dar anuência a isso. Com aquilo que estiver ao meu alcance para que eu possa, como eu brinquei no nosso intervalo, né, fazendo uma analogia com aquela parábola do templo, né, de expulsar os vendilhões do templo, que queriam usar só do mercado da fé. Então, eu poderia dizer isso nesse sentido também. Eu, particularmente, tenho um respeito muito grande pelo PDT, embora não tenha nem tanto tempo lá como filiado, né, mas a minha avó paterna é filiada há 40 anos, inclusive completou agora em abril 40 anos de filiação, é quase cofundadora da Legenda, né? Lembro da minha avó fazendo campanha para Brizola, para Darcy Ribeiro, tantos outros nomes. Então, tenho um carinho muito grande pelo trabalhismo e vou tentar, assim, sempre, no que for possível, expulsar essas pessoas. Trabalhar os quadros novos, para que estejam efetivamente alinhados ao trabalhismo, mas aqueles que querem simplesmente, com a anuência, infelizmente, de muitos dirigentes, usar o nosso partido como legenda de aluguel, o que depender de mim, não terão sossego. Sempre vão receber encaminhamentos
e os dirigentes locais sempre serão cobrados, como eu fiz nesses dois exemplos de Seropédica e de Belfor Roxo. Tá bom? Aqui no Rio de Janeiro, também no município do Rio de Janeiro, nós temos problemas com o vereador local. O PDT, infelizmente, só fez um vereador. Eu fui candidato, vereador, mas infelizmente não fui eleito. E o nosso único vereador, infelizmente, também não houve as bases. Há um problema crônico nesse sentido, mas pelo movimento de educação, eu não me furto em fazer encaminhamentos. Eu tenho conta deles de WhatsApp, faço encaminhamento. Eu também sou administrador da nossa fanpage no Facebook. Vou lá, publico a nossa deliberação, marco a página dele no Facebook para que ele se constranja e que o nosso movimento possa mostrar o seguinte para a sociedade: de que se o vereador não está seguindo as orientações do nosso colegiado de educação, ainda mais em se tratando de matérias legislativas ligadas à educação, que ele o faz à revelia, que ele faz sem consulta principal base nesse sentido, que ele faz sem orientação do principal órgão consultivo e não faz, na verdade, porque não quer. Porque eu sempre tomo iniciativa e, infelizmente, mesmo assim, ele não nos tem ouvido. Aí no grupo do diretório, eu frequentemente faço essas repercussões, no sentido de que ele seja punido. Assim. É uma situação complicada, assim, é um trabalho que nós estamos fazendo no sentido de tentar ganhar espaço internamente, né, de tentar expulsar esse tipo de pessoas do partido, ou pelo menos que elas sejam advertidas, e que nós possamos formar novos quadros e assim ganhar cada vez mais espaço, o trabalhismo possa ser cada vez mais arrefecido dentro das nossas discussões internas e que não haja espaço para figuras fisiológicas como esse vereador, como esses casos da Baixada Fluminense, como eu citei. Bom, espero ter respondido a pergunta do nobre Walter. E no que você está falando, né, você chegou até a mencionar, né, o prefeito de Cabo Frio do PDT. Se a gente for olhar toda essa parte ali, né, depois da Baía de Guanabara, ali você tem Niterói com PDT, Cabo Frio, você tem Maricá com PT, em São Gonçalo o PT foi segundo colocado, em Campos o PDT foi segundo colocado também, perdeu ali por muito pouco ali para o Garotinho. Em São Gonçalo também, que é o segundo município mais populoso, o PT perdeu por pouco de um bolsonarista. O nosso vice era do PDT. E o vice era do PDT, exatamente. Então, assim, nessa região, não existe. A gente vê que o progressismo tem entrada, tem bastante entrada. Agora, e Baixada Fluminense, né? Você, se não me engano, você é de São João de Meriti, eu sou de Anchieta, né? Vizinho ali também, Nilópolis e tal. Como é que a gente faz na Baixada Fluminense pro. Oi? Trabalho em São João, mas eu sou da capital. Moro em Deodoro. Entendi. Como é que a gente faz para entrar nessa Baixada Fluminense que é tão complicada ali para o progressismo, principalmente em algumas cidades como Queimados, né? Nilópolis agora, até o pessoal agora parece que vem conseguindo algum trabalho de base ali, vem crescido ali, mas no geral, como é que a gente faz para conseguir ter entrada na Baixada Fluminense, que parece ser bastante difícil, né? Aquele cinturão, dizem que chamam de cinturão evangélico. Como é que a gente pode dialogar com isso? Bem, Henrique, ótima a tua pergunta. Eu tenho um carinho muito grande pela Baixada Fluminense, até porque eu, desde que comecei na rede estadual, sempre trabalhei lá. Trabalho em São João de Meriti. Eu moro na capital, mas trabalho lá. Inclusive, presido o Conselho Fiscal da escola na qual estou lotado. Na Baixada Fluminense, eu vou te passar um panorama do que nós temos acompanhado, né? Porque assim, eu presido o movimento de educação do PDT a nível municipal, na capital, mas participo a nível estadual da articulação política, ou seja, no sentido de fazer capilaridade, de ajudar nas fundações e homologações dos movimentos municipais de educação do PDT nos municípios fluminenses, né? Na Baixada Fluminense, a única prefeitura que tem uma gestão de uma legenda de esquerda é justamente uma do PDT, que é de Japeri, que é a senhora Fernanda Ontiveros, que, aliás, tem uma gestão bem exitosa, uma preocupação bem legal com a educação, fazendo inauguração de escolas e creches, também cumprindo a rubrica constitucional em relação à educação para professores. Tem ouvido as bases, inclusive nós estamos em contato com ela, pelo movimento de educação e com a secretária municipal também. Então, em Japeri, que é uma situação bastante complexa, né, de envolvimento com milícias, um município muito paupérrimo, né, com índices sociais bem ruins, mas ela tem feito aí o seu trabalho para que possa mitigar essas diferenças, né, e o PDT conseguiu ter uma gestão boa, uma gestão que
talvez até não esteja no tom de vermelho como gostaríamos ainda, acho que pelo menos ela ouve a base, é uma pessoa que tem simpatia pelos programas educacionais aí que tem nos ouvido. Então, já peria até que a coisa está andando. Em relação à capilaridade do progressismo, como você colocou, realmente a Baixada Fluminense em geral, né, todos os seus municípios, uns mais, outros menos, tem realmente um problema muito grande em relação ao avanço do fundamentalismo religioso e viés neopentecostal, problema também no reacionarismo vinculado à presença de milícias nesses municípios, né? Sebastião, sociais que também são bem ruins, né? Então, também é difícil você fazer um Fluminense. Eu, nesse trabalho de articulação política, que eu estou tendo, assim, eu falei, né, um carinho muito grande pela Baixada Fluminense, no sentido de promover assim, em primeiro lugar ali, né, essas fundações, homologações, em São João de Meriti. Em breve nós teremos a fundação do Movimento de Educação do PDT por lá. PDT que lá, infelizmente, até pouco tempo atrás apoiava a atual gestão, felizmente não apoia mais. Houve, inclusive, uma deliberação interna nesse sentido, que já foi até homologada junto ao TRE local, no sentido de mostrar que o PDT desembarcou da gestão local, que realmente até atrapalhava qualquer tipo de nucleação de professores no município de São João do Meriti. Em outros municípios, eu estou sondando ainda, eu estou conversando com pessoas de Nilópolis, de Mesquita, de Belfor Roxo, de Nova Iguaçu e de Japeri, para que possamos fundar aí Seropédica também, embora a Seropédica a situação seja mais difícil por causa da Anabal, porque presídio, então, inclusive tem trabalhistas lá em Seropédica, mas tem havido uma certa resistência em assim, ter um compromisso maior no sentido de se filiar e participar organicamente pelo fato do Anabal presidir lá, que é uma coisa que eu reitero, toda oportunidade que eu tenho a nível estadual de participar de algum fórum de educação, eu comento. Não tem como fazer nucleação enquanto o Anabal estiver lá. Eu sou bastante transparente nesse ponto. E não tenho como defender o Anabal. Não tem condição. Então ele realmente precisa sair para que possamos avançar. Então, fora a Seropédica, nos outros municípios nós estamos fazendo esse tipo de trabalho. Além de nucleação de base, eu, por exemplo, junto com o professor André Camargo, também meu par da rede estadual, temos o núcleo União Nacional de Professores do Brasil, que recentemente foi homologado junto à Fundação Leonel Brizola, Alberto Pasqualini, como núcleo de base oficial do PDT. Até o momento é o maior núcleo de base de professores com registro no PDT e que tem capilaridade em diversos municípios. Eu falo que temos trabalhistas. Se não houver nenhum imprevisto, no próximo dia 8 haverá a posse de algumas executivas pelo Diretório Meritiense, pelo presidente Bruno Correia. E eu pretendo, inclusive, ao sair do meu expediente lá para prestigiar a fundação do movimento, seria aí um grande passo no sentido de poder levar o trabalhismo, né, para São João de Meriti, de certa maneira, né? De repente, daqui a mais alguns anos, em 2024, o PDT, inclusive, lançar candidato a prefeito de São João de Meriti, que seria muito importante para que tenha esse protagonismo. Assim como houve essa estratégia em 2020, por exemplo, o PDT tentou lançar o máximo de candidatos a majoritária, o estado do Rio afora, né? Algumas até assim, muito mais para tentar assim, arrefecer, colocassem mais em discussão, né, o trabalhismo, também para que pudesse trazer o Ciro Gomes, de certa maneira, para que ele possa participar ainda mais das discussões aqui no solo fluminense, usando a mesma estratégia do Brizola na década de 60, quando queria se construir como candidato a presidente, veio tentar na Guanabara ser deputado federal, e assim foi eleito, embora fosse gaúcho, não tinha até aquele momento quase nenhum vínculo com o Rio de Janeiro. Então ele tem se inspirado também na história do Brizola, muitas vezes orientado pelo presidente Carlos Lupe, no sentido de construir bases do Rio de Janeiro. Então, nesse processo, além de levar o trabalhismo, né, no seu sentido mais literal e teórico, também levar de maneira mais pragmática o nosso projeto nacional de desenvolvimento e, consequentemente, dar mais palanque para o nosso futuro presidenciável, Ciro Gomes, e também, por tabela, o nosso futuro candidato a governador, Rodrigo Neves. Bom, Rodrigo, então, assim, a gente deu um panorama bacana aí
na política, né? A gente passou aí, né, um histórico bacana sobre a política do Estado do Rio de Janeiro, né? Você também falou do cenário nacional, sobre a presença do trabalhismo, muito bacana. Agora, assim, no campo de pensando você como torcedor, Rodrigo, torcedor do Fluminense, né? Quais são os momentos assim que você tem como mais marcantes assim no Maracanã, né? Vendo, assistindo o Fluminense ali, e também se você puder mostrar também o reverso da moeda, né? A maior decepção e a maior glória ali que você teve acompanhando o Fluminense, assim, bem de perto, assim, no estádio. Caramba, rapaz, eu assim, a maior glória que eu já vi do Fluminense no Maracanã, uma vez, foi a vitória de um clássico, foi até contra o Botafogo. Das vezes que eu fui ao Maracanã, te perdoe os botafoguenses presentes, inclusive o Marco, o Henrique, mas dos jogos que, assim, como a pergunta é exclusiva em relação aos jogos que eu estive, né, no Maracanã, então foi a vitória em clássico. Um momento marcante que envolveu uma vitória, mas foi uma vitória, claro, contra um adversário pequeno, que foi contra o Friburguense, mas foi um momento muito marcante porque foi a primeira vez que eu levei o meu filho ao estádio de futebol. Então, para mim, esse foi um momento muito simbólico, né? Infelizmente, depois ele acabou torcendo para outro clube. Agora ele já vai fazer um centro de idade. Acabou se tornando flamenguista. Ironia do... A família, outras influências da família, né? A família muito, né? A escola, né? A escola, sem contar o momento do Flamengo, né? O momento de zoar os outros, né? O momento vitorioso, né? Então é difícil ser botafoguense ou tricolor. Isso é verdade. Mas, Rodrigo, esse jogo contra o Botafogo foi aquele de 2012, na final do Carioca de 2012, que o Deco destruiu? Não, esse jogo não. Não, foi um do Carioca. Foi... Rapaz, acho que foi 2017, se eu não me engano. Esse 2012 eu me lembro, mas não estava no estádio. Agora... Então, assim, de estádio, realmente, assim, o mais marcante foi a vitória em clássico. Foi contra o Botafogo em 2017, se eu não me engano. Foi pelo Campeonato Carioca. Acho que o Jobson, jogava no Botafogo ainda. Um 3-1 num Carioca que, salvo engano, foi em 2017. Eu lembro que o Gerson estava no Fluminense ainda. Tinha, eu acho que o Jobson no Botafogo. Eu teria que rememorar aqui na internet. Depois já foi a vários jogos, né? Mas esse, sem sombra de dúvida, das vitórias foi a principal que eu me recordo aqui agora. E de a momento vitória simbólico. Valorosa. Com certeza. Porque ganhou da máquina lá do Jair Ventura que tinha no Botafogo ali, aquele Botafogo do Jair Ventura que jogava fechadinho e jogava por uma bola só. Enfim. E eu lembro que o Botafogo começou ganhando, hein? Foi de virada. Eu lembro que foi os 3 gols do Fluminense, foi 3-1. Foi um do Kennedy, que agora está no Flamengo, essa vergonha. Teve um do Fred. Para variar, né? O Fred sempre faz gol. Sempre mete É verdade, o Fred. Acho que o Fred marcou 2 vezes, né? Acho que foram 2 do Fred nesse jogo. Fred sempre deixa bom, né? Sempre. E qual foi, acho que o Marco também perguntou qual foi a tristeza no estádio também. Rapaz, tristeza em estádio. Maracanã. Foi uma... Eu poderia colocar várias. Já teve derrota inesperada, né? De Libertadores. Derrota inesperada contra time que estava lutando contra o rebaixamento. E teve uma goleada. Acho que a pior foi uma goleada sofrida contra a Chapecoense. Eu lembro que a Chapecoense fazia a estreia dela na Série A. E o Fluminense, no início, tinha uma certa freguesia. Assim, sofria uma freguesia da Chapecoense. Eu lembro que acho que levou umas 2 temporadas até a primeira vitória contra a Chapecoense. E logo o primeiro encontro no Rio, eu lembro que foi pelo Brasileiro. O primeiro turno já tinha perdido lá de 1-0. Aí no segundo turno, acho que foi 2016, não, 16 não, foi 2014, tomou uma varaiada aqui de 4-1. E estava 4-0. O Conca estava jogando no time quando marcou um gol de falta de desconto. Então, para mim, foi a maior vergonha, né? Porque tomou 4, e dos 4, assim, foram 3, desses 4, os 3 foram um atrás do outro. Foi assim, de 5 minutos. Foi assim, um apagão total na defesa, e em 5 minutos tomou 3 gols. Aí o Conca, no finalzinho, descontou, já estava indo embora, estava descendo as caras, falei, pra lá, vou pra casa, fala sério. Que nem o gol do Oscar, né? Ninguém tava nem aí pro gol do Oscar. É verdade. No 7-1, né? É verdade, bem lembrado. Foi o gol do Oscar brasileiro ali. É verdade. Bem lembrado. Por aí. Rodrigo, vou continuar nessa linha tricolor aí. 2 perguntinhas. A primeira é como é que você se tornou tricolor, né? Isso é legal.
Eu, por exemplo, meu pai era América, e eu comecei a ver futebol com a América, né? E jogos bem legais na América. E uma família de vascaínos, uns 4 ou 5 botafoguenses, uns 4 ou 5 tricolores. Então, como é que você se tornou tricolor? Qual é a tua trajetória? E uma pergunta muito importante, você deve ter notado que você está aqui conversando com 3 botafoguenses. E tem uma polêmica com meus amigos tricolores, que é a seguinte, que já vi que você não foge das perguntas. Quem tem mais torcida, Fluminense ou Botafogo? Pô, você não foge, né, da discussão Ciro-Lula, você não vai fugir. É verdade. Dessa. Só fogueira aí, é mais polêmica. Caramba! Vamos lá. Vamos lá. Verdade. Um diria Brizola, eu não fujo da peleja, né? Da peleja. Vamos lá. Bem, eu me tornei tricolor, vou ser muito sincero, muito por influência da minha avó, que é brizolista roxa, né? Eu até me aproximei do trabalhismo em razão dela. Minha avó sempre assim, minha avó tem 82 anos de idade, minha avó paterna, então muitas coisas que eu tenho assim, como ensinamento de vida foi em razão dela. Uma delas foi desfilar o PDT, ela tem 40 anos de filiação, e é tricolor de acompanhar os jogos direto. Ela sempre me pergunta, ela acaba esquecendo, coitada, para a idade, né? Mas, por exemplo, daqui a pouco acho que ela já começou Fluminense e Juventude, por exemplo, né? Nesta quinta-feira, e ontem já conversei com ela, daqui a pouco ela vai até me ligar, perguntando, Rodrigo, que horas que é o jogo, não sei o que, é Premier e tal, ela já quer saber, então ela acompanha até hoje, ela não entende muito, mas ela gosta de acompanhar, lembra o nome de alguns atletas, assim, é mó barato, xinga, e olha assim, olha quem vê, assim, vê aquela vovozinha pequenininha, de 1,53 m, católica, apostólica, romana, aquela coisa toda, nem imagina que ela, ao ver futebol, ela se transforma, que xinga, vai, cara, não sei o que, é mó barato, é muito engraçado. Então, assim, eu passei a ter um carinho muito grande pelo Fluminense em razão desse fato, numa família majoritariamente vascaína, até porque a minha família paterna é de descendência portuguesa, né? Então, tem diversos vascaínos na minha família, mas mesmo assim eu fui resistência e passei a adotar o Fluminense como meu time de coração. Bem, sobre torcida, me perdoe de botafoguense aí, mas eu creio que seja o Fluminense, tem a maior torcida. Tá bom. O Henrique deu uma pista aí, é difícil torcer para o Botafogo, está ficando cada vez mais difícil. É verdade. Eu tenho um aluno lá na escola onde eu trabalho, olha que só tem ensino fundamental na escola neste ano. Um aluno botafoguense. Quando ele me disse isso, eu fiquei tão surpreso que eu imaginei que fosse brincadeira. Aluno de 9º ano do fundamental. Eu falei, botafoguense? Aí ele falou, não sei o que. Rapaz. 9º ano, hein? Porque se fosse do 6º, até o 7º ele já tinha virado flamenguista. É verdade. Mas, se 9º ele está resistindo bem. É um alvinegro mesmo. É verdade. Não, se passou aqui agora, vai até o final de vida. Com certeza. Esse aí realmente superou as expectativas de resistência. E esse é resistente mesmo. Eu tenho um pai ali, um avô, alguém da família ali que tem que procurar saber. É verdade, verdade. Vou perguntar ele depois. E se pudesse mudar um lance, né? Vamos tirar, porque senão vai ficar muito óbvio, né? Qualquer lance da final da Libertadores contra o LDU, tirando esse, porque senão vai ficar muito fácil essa resposta. Que lance você mudaria, se pudesse mudar na história do Fluminense, né? Geralmente a gente pergunta aqui, os flamenguistas, o lance lá do Gerson no Mundial, a gente aqui no Botafogo tem vários estaduais, um brasileiro, outro que a gente mudaria. Mas e aí, qual lance você mudaria? Sem ser a Libertadores, porque aquela ali a gente já sabe, todo tricolor vai falar ela. É verdade. Olha, rapaz, já que não pode ser, acho que realmente seria, mas já que não posso, né? Eu vou colocar aí da final da Sul-Americana do ano seguinte, que foi contra a LDU também. Sul-Americana de 2009. É verdade, é verdade. Vou colocar esta, que foi o Fred ter sido expulso no primeiro tempo ainda, quando o Fluminense ganhava o jogo. Tinha que tirar 4 gols de diferença. O time vinha bem, tinha feito 2-0 no primeiro tempo. O Fred caiu na pilha do meu equatoriano lá, foi expulso. E o Fluminense ainda marcou um terceiro, foi até um gol do Gum, né? O Gum aí que tinha quase, depois de ficar quase uma década consecutiva no clube. O Fluminense peleou, o goleiro foi para ataque no final, faltava mais um gol para levar a prorrogação, mas não conseguiu. Aí ficou mais uma vez no meio do caminho aí a tentativa de ter um título da Conmebol
no nosso currículo, infelizmente. Então, batendo na trave mais uma vez com um time forte, que na época lutava contra o rebaixamento, né, em 2009, e conseguiu paralelamente aquela façanha matemática, né, que ninguém acreditava, que foi evitar um rebaixamento que chegou a 99% de chance. Conseguiu ter na reta final, nos últimos 10, 12 jogos, uma campanha de campeão, ganhando todos os times que estavam até lá em cima, do Palmeiras, do Inter, do São Paulo, foram acho que 5 vitórias seguidas. Cruzeiro, praticamente ajudou o Flamengo a ser campeão naquele ano, ganhando de vários times que estavam brigando pelo título, mas faltou este. Então, o que eu voltaria a ter sido o Fred não ter caído na pilha, né? De ter sido expulso, porque se ele não tivesse sido expulso ali, eu acredito que conseguiríamos guardar pelo menos mais um golzinho aí, e ter ganhado pelo menos Sul-Americano, e colocar no currículo um título da Conmebol. Uma memória que eu tenho do Gum, uma vez eu fui com meu primo, né, ele tricolor, a gente foi nas Laranjeiras assistir um treino do Fluminense, né, ele queria tirar foto com o Conca e tal, e o Gum era um cara tão humilde, né, que ele estava saindo ali com o carro dele, carro popular, e ele não conseguia passar a marcha do carro, porque toda hora alguém cumprimentava ele, e ele cumprimentava com a mão do câmbio, né, do carro, né, ele falava, beleza, aí ele ia passar a marcha, a pessoa, Gum, aí ele mudava, assim, ele ficou horas ali com o carro parado, porque ele não conseguia passar a primeira ali para sair com o carro lá do estacionamento do Laranjeira. Gente boa pra caramba. E um problema que não devia ter acontecido na época com o Diguinho, por exemplo. Eu achei até que o Rodrigo fosse falar, bom, de repente o momento que eu mudaria na história do Fluminense era não ter assinado com o Diguinho. Então, assim, também era uma possibilidade boa. De repente o Fluminense ganha a Libertadores, ganha a Sul-Americana, sei lá. Tivesse lesionado a mão do dirigente naquele momento. Momento da assinatura. O Fluminense tinha sido campeão. E detalhe que o Diguinho é meu charada, que ele chama Rodrigo Bittencourt. Rodrigo Bittencourt. É verdade, é verdade. Conhecemos bem Diguinho, né? O Botafoguense conhece bem. Jogando no Botafogo. Pois é, aquela seleção de 2007. Eu vou te falar, na Libertadores, ele não estava no time ainda não. Mas na Sul-Americana ele marcou gol na final. Aliás, o primeiro gol na final, marcou gol. Foi uma bola que desviou no equatoriano e enganou o goleiro. Ele marcou um gol de um Botafogo Fluminense e ele fazer um gol no Fluminense. Ele era botafoguense na época. Sim. Eu tenho mais lembrança dele me fazendo passar raiva do que dele fazendo gol. Assim, os gols dele são muito raros. Eu não lembro dele fazendo gol. Grande Diguinho. Verdade. Pô, Rodrigo, a gente pensando assim, né, construindo, né, voltando, tentando puxar um gancho aí do futebol, voltando para a política, né, pensando nas eleições e no estado do Rio de Janeiro, que eu não sei se hoje a gente tem governador ou não, assim, fica no ar, assim, né? Não sei se tem alguém governando o estado do Rio, mas faz falta um ataque que tenha Brizola e Darcy Ribeiro hoje para a gente ir para cima, assim, para enfrentar o fascismo em 2022, tanto local quanto nacionalmente? Certeza falta, né? Mas como eles não estão aqui neste plano, temos como trabalhistas aí o dever de nos inspirar, nos espelhar, na verdade, neles, né? Seguir os seus legados e, à luz do trabalhismo, combater o fascismo, né? Então, nós temos aí nossos intérpretes principais, né? O Ciro Gomes a nível nacional, e o Rodrigo Neves vai ter como mote o trabalhismo, certamente, tanto que está ouvindo as nossas bases, para que ele possa ser o nosso intérprete fluminense, digamos assim, no sentido de poder levar o nosso programa aos diversos fluminenses, né, de Volta Redonda até Campos de Goytacazes, e nós, pelo Movimento de Educação, faremos o nosso trabalho também de ajudar nessa divulgação, sobretudo sempre tentando lembrar dos legados do CIEP, lembrando que nos governos de Brizola, Darcy, né, na década de 80, depois de Brizola e Nilo, na década de 90, foram os governos fluminenses que mais investiram em educação. Chegou a investir em determinados anos quase 40% em educação e cultura. E volto a lembrar que, infelizmente, houve determinados deputados estaduais que votaram contra na época. Né? Inclusive deputados do PT que votaram pela rejeição das contas do Brizola já no segundo governo dele. Mas, de toda sorte, fica como aprendizado. E nós seguiremos nessa batida para derrotar, em primeiro lugar, a narrativa proto-fascista a nível nacional, desconstruir o bolsonarismo nos mais diversos campos, né, nas escolas, na nossa vizinhança, na rua, conversando com os populares. Né? Eu costumo brincar dizendo que nós precisamos conversar sempre com o brasileiro lá do Brasil profundo, né? Lá nos restaurantes
self-service da vida, nos camelódromos, né, nas periferias, nas searas das escolas públicas de formação geral, né? E eu não me furto desse debate, então sempre me preocupo em fazer esse tipo de desconstrução, inclusive na Baixada Fluminense, que é um terreno bem complicado para se trabalhar, mas é nosso dever, como militantes de esquerda, fazer esse trabalho e seguiremos. E a nível estadual, desconstruir o capacho do Bolsonaro, que é o Cláudio Castro, é o principal no momento, que tem, por exemplo, promovido a retomada de aulas presenciais, mesmo com bandeiramento vermelho da curva de contagem de Covid, né? Tratando a Covid como mera gripezinha e mostrando que está claramente alinhado com o bolsonarismo. Então, derrotar o bolsonarismo no estado do Rio de Janeiro significa derrotar Cláudio Castro e congêneres, que também sigam essa mesma narrativa. E com certeza Brizola e Darcy Ribeiro são os nossos espelhos nesse sentido. Derrotaremos o protofascismo à luz do trabalhismo. Rodrigo, só deixar registrado aqui minha tristeza, né? Tudo bem, você falou isso, mas, poxa, né, o Montenegro, como fala um amigo meu tricolor, Montenegro, né, na pesquisa do Montenegro, o Botafogo sempre aparece com mais, mas deixa para lá, né? Mas falando sério agora, a questão da educação, né, que é uma das bandeiras, dos pilares do PDT. Eu vou te falar muito rapidamente, eu tenho uma experiência de militar em 2 redes do Estado, que são muito díspares, né? A SEDUC, né, que você conhece bem, e a FAETEC. Isso não significa que a FAETEC seja uma ilha de excelência, mas a minha pergunta é a seguinte: dá tempo, né? E eu não sei até que ponto você vai ser um interlocutor para contribuir com o programa do Rodrigo Neves, acredito que sim. Dá tempo de se pensar num projeto em que essas disparidades educacionais, né, de projetos, de estrutura, de infraestrutura, por exemplo, você vê a questão da acessibilidade da internet, né, o desnível que é isso, né, em determinada região da cidade. Dá tempo, dá para se construir, ou melhor, temos que construir um projeto educacional integrado, né, que encurte essas distâncias, né, apesar das desigualdades regionais, locais. É urgente construir esse projeto de educação unificado, né, para diminuir essas disparidades, né? O que você acha disso, Rodrigo? Oi, Walter, eu te agradeço pela pergunta também bastante pertinente e ótimo para que eu possa fazer alguns comentários. Eu concordo contigo de que realmente há necessidade de que haja isonomia, ou pelo menos que se aproxime, né? Até porque um dos motes do trabalhismo é justamente promover condições mais equânimes dentro da sociedade, né? E, por tabela, mitigar as desigualdades sociais, tendo a educação como um dos principais instrumentos nesse sentido, né? Nós ainda não tivemos uma reunião oficial com o Rodrigo Neves, então, digamos que, assim, por enquanto é uma ideia bastante embrionária, assim, nós vamos ter a primeira oportunidade agora, em data a ser definida, mas em setembro. Então vai ser o primeiro encontro ligado a esse tipo de discussão, de outros encontros ainda que acontecerão, e vamos amadurecer essa ideia, tá? O nosso presidente, quando eu digo nosso, assim, é na instância estadual do movimento de educação, inclusive ele é professor da rede FATEC. Então acredito que ele vai também levantar essa bandeira. Nós temos outros colegas também da FATEC que fazem parte do movimento de educação a nível estadual, e assim que essas discussões forem amadurecendo, eu posso trazer para vocês, sobretudo através do Henrique, né, com quem eu tenho mais tenho contato, né, meu camarada de rede, tá bom? E além de que vocês também, certamente, por acompanhar no cenário político, vão acompanhar nas páginas do Rodrigo Neves, então nas páginas do PDT Fluminense, os encontros que serão promovidos. Já estão acontecendo, mas os específicos de educação ainda haverá o primeiro encontro. A partir dali eu já vou, com certeza, tocar neste assunto, inclusive dentro do movimento municipal, que vai ter voz nessa discussão. Já estou construindo uma pauta, por enquanto ainda assim, num arquivo virtual, né, para que nós possamos, através de um fichamento, apresentar algumas ideias iniciais, como se fosse um rascunho mesmo, algo bem embrionário ainda, né? Mas à medida que for avançando, vamos cobrando, vamos acompanhando, vamos trazendo dados para o Rodrigo Neves, assim, ser municiado de informações, tá bom? Eu tive um encontro, só pegando o gancho na sua pergunta, eu tive um encontro há pouco tempo com o deputado federal Chico D'Angelo, acredito que o Henrique tenha visto lá nas redes sociais. O Chico D'Angelo é deputado federal agora pelo PDT, né? Ele esteve no PT durante alguns mandatos, e eu levei uma pauta de educação para ele, que era, claro,
dentro do que ele pode fazer como congressista, né? E o Chico é um grande parceiro, até amigo do Rodrigo Neves, e vai também contribuir nesse sentido, tanto nas discussões e também no apoio, né? Porque eles já são amigos de ordem pessoal mesmo, né? E agora, como pares de partido, sem sombra de dúvida, e também vai ser um grande parceiro nas discussões e também no pensamento em geral em relação à construção do nosso programa de educação, para que possamos atingir esta meta, que é de tentar diminuir as desigualdades das redes fluminenses de educação pública, digamos assim, e também outros problemas crônicos da educação fluminense. Bom, Rodrigo, agradecer muito sua presença e agora deixar a última pergunta. Para você, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda significa pensar em diminuir as desigualdades sociais. Basicamente isso. Muito obrigado, Rodrigo. Agradecemos muito sua presença. Um grande abraço. Obrigado.